Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam fazer as melhores chips, as melhores jogadas, os melhores bilhetes e as melhores múltiplas, beleza? E hoje estarei aqui dando palpites para futebol do dia 10/4 de 2022. Vamos começar então? Beleza. Temos aí Campeonato Brasileiro Série A. Temos Campeonato Brasileiro Série A, onde estaremos analisando o combate entre Atlético Mineiro contra Internacional. Vamos lá, beleza. Vamos primeiro aí, já vendo as odds de cada time, a Bet está dando 1,45 para o Atlético Mineiro e também 8,50 para o Inter, tá? Vamos analisar aí primeiro o Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, foram 5 vitórias. Obviamente que não foi 5, né? Foi, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos últimos 9 jogos do Atlético Mineiro, ele ganhou os 9. É uma campanha muito boa. Vamos dar uma olhada? Ganhou de 2-0 do Tolima, fora de casa pela Libertadores. Ganhou de 3-1 do Cruzeiro. Ganhou de 3-0 da Caldense. Ganhou de 2-0 da Caldense. Ganhou de 3-0 da Caldense. Ganhou de 1-0 do Democrata. Ganhou de 2-1 do Cruzeiro. Ganhou de 3-2 do Pouso Alegre. Enfim, basicamente o início de temporada que todo time quer. O Atlético Mineiro está realmente no início de temporada excepcional. Vamos ver agora o Inter. O Inter, dos últimos 5 jogos, teve 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Onde o último jogo contra o 9 de outubro empatou em 2-2, ganhou do Grêmio fora de casa por 1-0, porém perdeu em casa para o Grêmio de 3-0, empatou em 1-1 com o Guarani, ganhou de 1-0 do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho ainda, e ganhou de 1-0 do Aimoré. Ao contrário do Atlético Mineiro, a fase do Inter não é tão boa assim. Vamos aí agora analisar as características dos últimos jogos. O Atlético Mineiro, ele vem aí de uma sequência incrível de 11 vitórias seguidas. Dos últimos 7 jogos do Inter, em 5 foram menos de 2,5 gols. Dos últimos 6 jogos do Atlético Mineiro, em 6 o Atlético Mineiro foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, em 5 ele venceu o primeiro tempo. Dos últimos 5 jogos do Inter, em 5 foram mais do que 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos do Inter, em 5 foram menos de 10,5 escanteios. A sequência frente a frente entre as equipes, o Inter, ou no caso o Atlético Mineiro, ele vem de 3 jogos seguidos, sem derrotas para o Inter. No caso, o Inter vem de 3 jogos seguidos sofrendo gols do Atlético Mineiro, obviamente, e dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos de 4,5 cartões. Gente, aqui, para essa partida, eu quero ser um pouco mais arriscado, porque eu vejo a probabilidade de goleada. Já que eu vejo a probabilidade de goleada, a gente pode estar colocando aí, primeiro, né, o resultado, vitória seca do Atlético Mineiro, e o outro resultado também, over 2,5 gols. Vitória seca do Atlético Mineiro e over 2,5 gols, porque é jogo de goleada. O Internacional acabou de perder o Cuesta, que era um dos seus principais zagueiros, e o Atlético Mineiro já vem de 11 vitórias seguidas. Jogando em casa, Atlético na cabeça, não tem o que fazer. É Atlético ou over 2,5 gols. Próximo jogo, Botafogo e Corinthians. Primeiro aí analisando as odds, a Bet365 está colocando o Corinthians como favorito, porém o Botafogo está jogando em casa. Vamos fazer agora a análise dos últimos jogos de cada time. Dos últimos 5 jogos do Botafogo, o Botafogo perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Ganhou de 2-1 do Fluminense, fora de casa, perdeu de 1-0 do Fluminense em casa, empatou em 2-2 contra o Audax, ganhou de 5-0 do Volta Redonda, perdeu de 5-3 da Portuguesa e perdeu de 3-1 para o Flamengo. É uma campanha mediana. Vamos ver o Corinthians. Dos últimos 5 jogos do Corinthians, ele perdeu 3 e ganhou 2. Perdeu de 2-0 para o Clube Always Ready, válido pela Libertadores, perdeu de 2-1 para o São Paulo, empatou em 1-1 com o Guarani e ganhou de 1-0 do Novo Horizontino e perdeu de 2-1 para o Palmeiras. Ou seja, a fase do Corinthians não é uma fase boa, ou seja, tanto o Botafogo quanto o Corinthians não vêm de fases boas. Vamos ver aí agora o resumo das duas equipes.
Dos últimos 3 jogos, tanto o Botafogo quanto o Corinthians sofreram gol. Dos últimos 7 jogos do Botafogo, em 6 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos do Botafogo, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 10 jogos do Botafogo, em 9 foram mais do que 4,5 cartões. Combate frente a frente. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 2,5 gols. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram menos do que 10,5 escanteios. Gente, jogo under, tá? Jogo under. As equipes, elas não estão vindo no mau momento. As equipes, elas já têm um prognóstico de não ter muitos gols, ou seja, dos últimos jogos que eles fizeram, dos últimos 6 jogos em 5 foram menos de 2,5 escanteios, ou seja, é jogo under. Então o que a gente pode ficar tranquilo? O que a gente pode colocar para não ter dor de cabeça? Under 3,5 gols. Simples, tranquilamente. Under 3,5 gols. Resultado bem safe. Beleza? Deixa eu ver se tem algum da Série B. Não tem da Série B. Então vamos lá. Vamos passar para a Premier League, onde amanhã temos clássico. Amanhã temos Manchester City contra Liverpool. Manchester City contra Liverpool. Analisando já as odds, a Bet365 coloca o Manchester City como favorito, onde está pagando uma odd de 2,10. E o Liverpool, a Bet365, está pagando uma odd de 3,30, tá? Vamos fazer aí a sequência das equipes. Beleza? Manchester City, dos últimos 5 jogos, empatou 2 e ganhou 3 seguidas. Ou seja, se a gente faz uma conta bem rápida, aí o Manchester City está a 8 jogos sem derrotas. Vamos lá. Ganhou de 1-0 do Atlético de Madrid em casa, válida pela Champions League. Ganhou de 2-0 fora de casa do Burnley. Ganhou de 4-1 fora de casa do Southampton. Empatou em 0-0 contra o Crystal Palace. Empatou em 0-0 contra o Sporting. Ganhou de 4-1 em casa do Manchester United. Ou seja, gente, e por aí vai. Manchester City você já conhece, é um time muito bom, tá? E agora vamos analisar o Liverpool. O Liverpool, dos últimos 5 jogos, foram 5 vitórias. Foi 3-1 fora de casa contra o Benfica, válido pela Champions League. Foi 2-0 contra o Watford. 1-0 contra o Nottingham. 2-0 contra o Arsenal. 2-0 contra o Bristol e Albion, ou seja, fase do Liverpool também é muito boa. Ou seja, temos aí 2 times excelentes que estão só com 1 ponto de diferença na tabela. Então esse jogo é basicamente uma final adiantada aí da Premier League, tá? E vamos ver aí agora o resumo das partidas. Meu Deus, esse resumo tá gigante, hein? Como eu falei para vocês, o Manchester City vem de 3 vitórias seguidas, o Liverpool vem de 5 vitórias seguidas. O Manchester City está a 8 partidas sem perder. O Manchester City, dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos do que 2,5 gols. O Liverpool, dos últimos 7 jogos, em 6 foram menos do que 2,5 gols. Dos últimos 8 jogos do Manchester City, em 6 ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos do Liverpool, em 5 o Liverpool foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos do Manchester City, em 6 foram menos do que 4,5 cartões. Dos últimos 5 jogos do Liverpool, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Dos últimos 5 jogos do Manchester City, em 4 foram menos do que 10,5 escanteios. E dos últimos 7 jogos do Liverpool, em 5 foram menos do que 10,5 escanteios. Agora combate frente a frente. O Manchester City já está a 4 jogos sem perder do Liverpool. Porém, dos últimos 3 jogos, o Manchester City sofreu gol. Dos últimos 7 jogos que eles se enfrentaram, o Liverpool tomou gol do Manchester City. Dos últimos 5 jogos que eles se enfrentaram, em 4 foram mais do que 2,5 escanteios, ou seja, já sabemos aí que temos um jogo over, onde sai bastante gol. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. E dos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 foram menos do que 10,5 escanteios. Então, gente, qual é a análise para esse jogaço que vai acontecer amanhã da Premier League? Não dá para apostar em vitória de ninguém, tá? Porque são ambos os times super fortes, ambos os times que fazem muitos gols, ambos os times que são aí primeiro e segundo colocado do campeonato, não é à toa. São
times super overs e também são times que tomam pouco gols. Então, o que a gente pode tirar de lição desse jogo? Para ficar tranquilo, over 1.5 gols, porém acredito eu que a odd vai estar esmagada. A odd vai estar esmagada. Então, o que a gente pode estar colocando aí, gente? Primeiro, over 2.5 gols, para a gente pegar uma odd legal. Over 2.5 gols por conta da odd. E a gente pode colocar menos de 5 cartões amarelos na partida, também para poder ficar tranquilo. Porque os jogos do Manchester City, os jogos do Liverpool, para quem acompanha, ambos os times eles quase não fazem falta. Eles se preocupam em jogar futebol. Então a gente pode colocar tranquilo over 2.5 gols e menos de 5 cartões amarelos na partida. Bem safe, bem suave, resultado fácil de bater. Vamos aí agora para a Espanha, onde teremos Levante contra Barcelona, tá? Levante contra Barcelona. E a odd, que é 1xbet, já coloca o Barcelona como favorito, onde está pagando uma odd de 1.45 contra uma odd de 6 do Levante. Vamos estar fazendo aí a análise agora dos dois times. Dos últimos 5 jogos do Levante, ele perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Ganhou de 2-0 do Villarreal, perdeu de 3-1 para o Osasuna, empatou em 1-1 para o Espanyol, perdeu de 3-1 para o Atlético Clube, ganhou de 3-0 do Elche, empatou em 1-1 contra o Celta de Vigo. E vamos ver o Barcelona. O Barcelona, dos últimos 5 jogos que ele fez, ele ganhou 4 e empatou apenas 1. Empatou o último jogo em 1-1 contra o Frankfurt, ganhou de 1-0 do Sevilla em casa, ganhou do Real Madrid fora de casa de 4-0, ganhou do Galatasaray fora de casa de 2-1, ganhou em casa de 4-0 do Osasuna e empatou em 0-0 contra o Galatasaray. Vamos estar vendo aí agora as características dos dois times na temporada, então. Beleza, sequência da equipe. O Barcelona já vem de uma sequência incrível de 14 jogos sem derrota. O Levante, dos últimos 7 jogos, em 5, foram mais de 4.5 cartões, ou seja, os jogos do Levante eles têm uma probabilidade maior de sair cartões, justamente pelo alto número de faltas. Dos últimos 7 jogos do Levante, em 7 foram menos de 10.5 escanteios. Tá? Combate frente a frente entre as duas equipes. O Barcelona já vem de 4 jogos seguidos, sem derrotas para o Levante. Dos últimos 20 jogos que as equipes se enfrentaram, em 20 o Barcelona fez gol no Levante. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 foram mais do que 2.5 escanteios. Dos últimos 7 jogos que as equipes fizeram, em 7 o Barcelona foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 o Barcelona venceu o primeiro tempo. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram menos do que 4.5 cartões. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram mais de 10.5 escanteios. Tá? Então, gente, temos aqui 3 probabilidades para esse jogo. Tá? Temos 3 probabilidades. Primeira probabilidade, Barcelona ou empate. Vitória de Barcelona ou empate. Segunda probabilidade, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu me perdi. Segunda probabilidade entre os dois times é que o Barcelona vai começar ganhando o jogo, tá? E a terceira probabilidade é que o Barcelona ganhe o primeiro tempo. Então, ficou assim: Barcelona ou empate, over 2.5 gols e para o Barcelona ganhar o primeiro tempo. Beleza? Fechou? Suave? Geral pegou? Vamos que vamos. Próximo jogo é na Alemanha, onde teremos aí o RB Leipzig contra o Hoffenheim. Gente, só uma coisa, não tem como eu analisar todos os jogos, porque senão o vídeo fica gigantesco. Fica gigantesco e fica ruim, fica maçante para vocês, eu sei. Então eu tento separar os melhores jogos, beleza? Fechou. Então temos aí RB Leipzig contra o Hoffenheim, válido pela Bundesliga, pela rodada 29. Vamos analisar aí o RB Leipzig. Dos últimos 5 jogos aí do RB Leipzig, ele empatou 3 e ganhou 2. Beleza? Empatou o último jogo em casa, válido pela Europa League, contra o Atalanta em 1-1. Ganhou do Borussia Dortmund fora de casa
de 4-1, resultado muito bom. Empatou em 0-0 contra o Eintracht Frankfurt, 0-0. E ganhou de 6-1 do SPVGG Greuther fora de casa. Então quer dizer, o RB Leipzig, ele vem aí... Eita, o que aconteceu? Porra. Então o RB Leipzig, ele vem aí justamente com uma sequência muito boa. Vamos lá. Vamos agora analisar o Hoffenheim. Hoffenheim dos últimos 5 jogos, ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2 seguidas. Perdeu de 2-1 do Bochum, perdeu de 3-0 do Hertha, empatou em 1-1 contra o Bayern de Munique, ganhou de 1-0 fora de casa contra o Köln, ganhou de 2-1 em casa contra o Stuttgart e ganhou de 2-1 do Wolfsburg. Ou seja, ele estava numa fase muito boa, porém agora está decaindo, tá? Parece que o time está perdendo a potência. Vamos ver aí agora o resumo dos dois times. O RB Leipzig ele já está a 11 jogos sem derrotas. Então, quer dizer, é uma sequência muito boa. O Hoffenheim já está com uma sequência de 3 jogos seguidos sem vitórias. Também já tem uma sequência de 3 jogos seguidos tomando gols. Dos últimos 5 jogos do RB Leipzig, em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do Hoffenheim, em 4 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 7 jogos, em 6 foram menos de 4.5 cartões nos jogos do RB Leipzig. Dos últimos 8 jogos do RB Leipzig, em 6 foram menos do que 10.5 escanteios. Combate frente a frente. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, em 10 foram menos do que 4.5 cartões. E dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 10.5 escanteios. Mais uma vez, gente, temos aí 3 probabilidades. Primeira probabilidade é vitória ou empate para o RB Leipzig. Segunda probabilidade, menos de 4.5 cartões amarelos na partida, porque o confronto já diz que tem poucas faltas, poucos cartões amarelos, tá? A terceira probabilidade vai ficar em escanteios, tá? Escanteios, teremos aí menos de 11.5 escanteios. Eu gosto de colocar um a mais para poder ficar tranquilo. Beleza, falou? Vamos pro próximo. Temos aí Itália. Primeiro jogo aí, que eu acho que vai ser um jogaço. E é o Napoli contra Fiorentina. Napoli contra Fiorentina. Vamos estar aí analisando agora a Napoli. Dos últimos 5 jogos da Napoli, ela ganhou 4 e perdeu apenas 1 para o Milan. Ganhou de 3-1 fora de casa contra o Atalanta. Ganhou de 2-1 em casa contra o Udinese. Ganhou de 2-1 fora de casa contra o Hellas Verona. Perdeu de 1-0 para o Milan, porém jogo truncado que o Milan só ganhou de 1-0. E ganhou de 2-1 fora de casa contra a Lazio. Ou seja, a Napoli ela vem num momento muito bom. Vamos agora para a Fiorentina. Fiorentina dos últimos 5 jogos foram 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Ganhou de 1-0 do Empoli em casa, empatou em 1-1 com a Inter, ganhou de 1-0 do Bologna em casa, empatou em 1-1 contra o Hellas Verona e perdeu em casa para a Juventus de 1-0. Vamos ver aí o resumo das duas equipes. A Napoli vem de uma sequência boa de 3 vitórias seguidas. A Fiorentina também vem de uma campanha regular, onde ela já está a 4 partidas sem perder. Dos últimos 9 jogos do Napoli, em 9 o Napoli sofreu gol, ou seja, o time do Napoli faz gols, porém leva muitos gols. Dos últimos 6 jogos do Napoli, em 5 foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 5 jogos da Fiorentina, em 5 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 9 jogos da Napoli, em 8 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos da Fiorentina, em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos da Napoli, em 5 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 10 jogos da Napoli, em 8 foram menos do que 10.5 escanteios. Dos últimos 5 jogos da Fiorentina, em 5 foram menos do que 10.5 escanteios. Combate frente a frente. Dos últimos 4 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 a Fiorentina sofreu gol. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram,
em 8 foram mais do que 4,5 escanteios, e dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 7 foram menos do que 10,5 escanteios. Então, o que a gente tem hoje para esse jogo? Ambas marcam, vem muito forte, porque... Perdão, jogo errado. Ambas marcam, vem muito forte, porque as equipes elas sofrem gols da mesma forma que fazem gols. Então, o ambas marcam vem muito forte, beleza? E também essa vitória empate do Napoli é muito forte, tá? Vitória empate do Napoli é muito forte. Não dá para confiar aqui numa vitória seca do Napoli, justamente porque a Fiorentina é um time traiçoeiro, é um time que gosta de fazer gols, é um time que também gosta de complicar partidas, tá? Então ficou aí, ambas marcam ou Napoli ou empate. Vamos para o próximo jogo, onde teremos aí Torino e Milan. Torino e Milan. Temos aí a favoritíssima Milan, onde ela é a primeira colocada da Série A do Campeonato Italiano, onde a 1xBet está pagando 1,90 e a Torino, onde a 1xBet está pagando 4,20. Vamos analisar a Torino. Dos últimos 5 jogos da Torino, a Torino perdeu 2, empatou 2 e ganhou o último jogo. Ganhou do último jogo contra o Salernitana, mas o Salernitana já nem conta mais. Perdeu de 1-0 para o Genoa, empatou em 1-1 com a Inter, empatou em 0-0 com o Bolonha e perdeu de 2-1 para o Cagliari em casa, empatou 1-1 com a Juventus, ou seja, não gosto da campanha do Torino. A campanha do Torino está muito irregular. Vamos agora então ao Milan. Ao Milan, dos últimos 5 jogos, empatou 2 e ganhou 3. Já vem numa sequência muito grande. Empatou em 0-0 contra o Bolonha, ganhou de 1-0 contra o Cagliari fora de casa, ganhou de 1-0 em casa do Empoli, ganhou de 1-0 fora de casa do Napoli, empatou em 0-0 com a Inter, empatou em 1-1 contra o Udinese. Vamos ver. Empatou em 2-2 contra o Salernitana e ganhou de 1-0 da Sampdoria. Óbvio, gente, atualmente, vamos dar uma olhadinha aqui. Atualmente, o Milan ele tem 67 pontos, está a 1 ponto à frente da Inter, está também a 1 ponto à frente da Napoli, está a está a 5 pontos à frente da Juventus. Ou seja, o Milan nem sequer pode sonhar em perder esse jogo. Ele nem sequer pode sonhar em empatar esse jogo. Então, o que a gente tem que fazer? Gente, o Milan é primeiro colocado do campeonato italiano, primeiro colocado da Série A do campeonato italiano. Então ele tem que ganhar o jogo de qualquer jeito. Ele não pode empatar, não pode perder, porque senão o Napoli pode passar ele na próxima rodada. Então, vitória seca vitória seca do Milan, porque o Milan ele precisa dessa vitória. Vitória seca do Milan. Beleza, vitória seca do Milan. E também over 1,5 gols. Que eu acredito aí que o Milan não vai ganhar só de 1-0. Vai ser 2-1, 3-0. O Milan vai para cima com tudo para tentar afunilar o Torino, para tentar meter gol em cima do Torino. Então, vitória seca do Milan e over 1,5 gols. Vamos aí para o próximo jogo, onde teremos aí o Strasbourg contra o Lyon, Olympique de Lyon. Vamos lá. Analisando já as odds, a Betano está dando que o Strasbourg vai ser favorito para essa partida, onde está pagando uma odd de 2,45 e o Lyon está pagando uma odd de 2,90, tá? Vamos analisar aí os dois times. Beleza, dos últimos 5 jogos do Strasbourg, ele empatou 3 e ganhou 2. Ganhou de 1-0 em casa contra o Lens, empatou em 0-0 contra o Lorient, ganhou de 1-0 contra o Mônaco, empatou em 1-1 contra o Stade de Reims, empatou em 0-0 contra o Nice, empatou em 2-2 contra o Saint-Étienne. É uma campanha até que considerável, onde tem vitórias e empates, tá? Já está um bom tempo sem perder. Vamos ver o Lyon. O Lyon dos últimos 5 jogos, ele empatou 3, perdeu 1 e ganhou apenas 1, ou seja, a fase não é boa. Empatou 1-1 contra o West Ham, ganhou de 3-2 contra o Rangers, empatou em 0-0 contra o Stade de Reims, empatou em 1-1 contra o Porto, perdeu de 4-2 para o Stade de Reims e ganhou de 1-0 do Porto fora de casa.
que a gente pode analisar aí para essa partida, gente? Vamos só fazer aqui o resumo das equipes. O Augsburg já está 8 jogos sem perder. O Lyon também já está 4 jogos sem perder. O Augsburg já está 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5 jogos do Augsburg, em 5 foram menos de 2.5 gols. Dos últimos 5 jogos do Augsburg, dos últimos 5 jogos do Lyon, em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do Augsburg, em 4 foram menos do que 4.5 cartões. Vamos agora pular essa parte, porque vocês estão conseguindo ler. Confrontos frente a frente. O Lyon já vem de 3 vitórias seguidas contra o Augsburg. O Lyon já vem de uma invencibilidade contra o Augsburg de 6 jogos sem perder. O Augsburg, dos últimos 20 jogos contra o Lyon, o Augsburg sofreu gol. Dos últimos 7 jogos em que as equipes se enfrentaram foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 o Lyon foi o primeiro a marcar. Dos últimos 8 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram menos do que 4.5 cartões. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 10.5 escanteios. Então, o que nós temos aí para essa partida, tá? Como a fase do Strasbourg está vindo muito melhor, mesmo aí com o retrospecto ruim do Strasbourg contra o Lyon nas últimas partidas, eu ainda acho que esse jogo é um jogo de vitória para o Strasbourg ou empate, e também para ficar safe, para quem quiser jogar mais um safe, over 1.5. Vitória ou empate para o Strasbourg e over 1.5, bem no suave. Vamos aí agora analisar o último jogo do palpites aqui, que temos para o dia 10/4 de 2022. Onde temos aí o Olympique de Marseille contra Montpellier. O Olympique de Marseille, ele vem aí numa sequência incrível de 6 vitórias consecutivas, onde ele ganhou de 2-1 do PAOK, ganhou de 4-2 contra o Saint-Étienne, ganhou de 2-1 para o Nice, ganhou de 2-1 do Basel, ganhou de 4-1 do Brestois, ganhou de 2-1 do Basel. Então, quer dizer, vocês já sabem, né? O Olympique de Marseille está triturando todo mundo. Vamos ver o Montpellier. O Montpellier, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Ao contrário da fase do Olympique de Marseille, a fase do Montpellier não é boa. Perdeu de 2-1 em casa para o Stade Brestois, ganhou de 2-0 fora de casa contra o Bordeaux, empatou em 0-0 contra o Nice, perdeu de 2-0 para o Nantes, perdeu de 4-2 para o Stade Rennais, ganhou de 1-0 contra o Lorient. Diferentemente da fase do Olympique de Marseille, a fase do Montpellier não é boa. Analisando as últimas partidas, o Olympique de Marseille vem de uma sequência de vitórias de 6 vitórias seguidas, sofreu gol nos últimos 8 jogos. Tudo bem, ela ganha, porém sempre toma gol, então ambas marcas tem. Mais 2.5 gols na partida sempre. Dos últimos 7 jogos do Montpellier, em 5 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos do Olympique de Marseille, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do Montpellier, em 6 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 7 jogos do Olympique de Marseille, em 5 foram menos do que 4.5 cartões. O Olympique de Marseille vem de uma sequência boa contra o Montpellier. São 6 jogos sem perder para o Montpellier, porém 5 sofreu gols. O Montpellier também, dos últimos 6 jogos que eles se enfrentaram, em 6 eles sofreram gols. Dos últimos 5 jogos que eles se enfrentaram, em 5 foram ambas marcam. E dos últimos 8 jogos que eles se enfrentaram, em 6 foram menos do que 4.5 cartões. Então, o que a gente tem aí para essa partida? Vitória ou empate do Olympique de Marseille. Vitória ou empate do Olympique de Marseille. Ambas marcam. Vitória ou empate do Olympique de Marseille e ambas marcam. Beleza, rapaziada? É isso. E para quem ficou até o final, mais uma vez, lembrando, todo o resumo do vídeo eu deixo na descrição do vídeo. Todos os resultados, toda a análise de cada jogo que eu faço, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Vou pedir a gentileza para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações e também compartilhe aí o canal com os amigos que
me ajuda muito, ajuda o crescimento do canal, ajuda eu a continuar fazendo aqui a análise para vocês todos os dias, onde a gente está com uma assertividade muito alta, tá? Só peço isso para vocês. Fiquem todos com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis, tamo junto!